Mas quando eu tinha 2 anos e meio de idade, eu tive poliomielite, que é a paralisia infantil. Então, a polio, para quem não sabe, ela é uma doença que ela é no ar, por isso que as pessoas falam que a criança tem que tomar a vacina. Aquilo ali, quando você toma a vacina, vai nas fezes para o esgoto e ali as pessoas acabam tendo a imunidade. Então, por isso que muita gente tem que tomar. Então, você tomou a vacina, não significa também que você está imune. Não está imune, porque se o ambiente não está imune, você... Né? Então, ou seja, na verdade, é bom falar isso aí também, porque a gente está bem numa época de vacinas, de vacinas. A vacina, ela não funciona, Luana, você sabe mais do que eu até, de uma maneira individual, né? Sim, rapaz. Ela funciona de uma maneira coletiva, ou seja, não adianta uma pessoa tomar e a galera ao redor não tomar. Estou errado não? Não, é o que nós estamos vivendo agora, que é essa questão da Covid. Então não adianta eu me imunizar e sendo que em volta as pessoas não estão imunizadas. Mas também tem outro lado, né? Que é, por exemplo, você se vacinou com a mesma vacina que a outra pessoa, só que a outra pessoa morre, por exemplo, de Covid, você não. Então depende da resposta do corpo da pessoa para a vacina. Que recebe a vacina. Olha só, isso daí eu achei Meu avô de 91 anos, ele pegou Covid 2 vezes e ele tá ótimo. Agora há pouco, ele foi internado 2 vezes esse ano e tá ótimo. Agora o sogro de uma colega minha pegou Covid vacinado e morreu. Então é bem isso daí. Então você vê como o corpo responde da pessoa. Mas você foi, entre aspas, você foi uma pessoa escolhida para a vacina não fazer efeito, ou a vacina que você tomou teve algum problema? São as duas coisas. Fui escolhida a vacina. Mas assim, a vacina era... Eu estou falando de 1975, 76. Agora vamos imaginar como era a vacina era acondicionada naquela época. Eu morava na periferia de Mauá. Entendeu? Não era nem região central. Ou seja, que Mauá, teoricamente, já é uma região meio periférica. Periférica, você morava ainda na periferia de Mauá. Na periferia de Mauá. O posto de saúde, da onde eu morava até o posto de saúde, era 4 quilômetros, naquela época era a pé. Não era todo mundo que tinha carro, o esgoto era céu aberto. Então, assim, era uma época muito diferente. E nessa época eu tive a polio. Então, a polio, como eu disse, ela tira... Ela na medula, então a medula fica parecendo um queijo suíço, todo furadinho. E ela não te tira a sensibilidade das pernas, mas ela te tira a musculatura. Então a perna fica meio atrofiada. Certo. Você olha, parece pernas atrofiadas de quem teve a polio. E no meu caso, ela foi pra fuder mesmo, né? Porque ela veio nas pernas, um lado do braço e uma parte da face. Entendi. Foi aquela, tipo assim, Quantos anos você tinha? Eu tinha 2 anos e meio. Tá. E eu, na época, eu fui, tipo assim, teve até eu fui dar, a polícia era quem dava recado, quem avisava, porque não tinha o telefone fixo. Nem o fixo, naquela época, quem tinha telefone fixo era plano de expansão, aquela coisa que a gente, né, cheio da grana. Comprar, E aí a polícia chegou e avisar minha mãe que eu tinha morrido. Entendi. Chegou lá, minha mãe foi pro hospital pra, tipo assim, pra fazer memória, né? Foi lá, buscou meu pai da empresa, tudo. Quando chegou lá, minha mãe passou num corredor lá e eu tava lá, assim, no quarto. Mas o que você sentiu? Como é que foi? É uma febre, eu não lembro, né? Você não lembra? Eu não lembro, minha mãe conta. É uma febre que não passa. Uma febre alta. E aí ela foi com aqueles paliativos, vai dando erva. Mas cara, naquela época. Acho que nem de pirona naquela época. Mas naquela época lá também, cara, não existe certo ou errado. Não, existe a crença, o que tinha na época. Na época. É chá de tudo, né? Aí você vai tentando tirar a febre com chá, com pano quente, com pano frio. Toma banho. Aí não passou, levou pro hospital. O que aconteceu? Quando chegou no hospital, eu fui tratado na época como sarampo. Ou seja, mais uma coisa teoricamente errada. Mas a polio, deixa eu entender, ela tem cura ou não? Não. Uma vez a pessoa adquiriu ali, não tem cura, né? Não tem. E você pode ter tido a polio e não ter nada, sequela nenhuma. Entendi. Você teve a polio, mas aí necessariamente você tem que estar vacinado. Exatamente. Se você não tiver vacinado, você vai ficar com sequela. Vai ficar com sequela. Entendeu? Aí, então você você teve a polio e tomou vacina, não tem nada. Outro só pega numa perna, outro só pega num braço.
E tem a polio também, a polio tardia, que ela dá depois dos 30 anos de idade. Tá brincando? Sim. O Roosevelt, que foi o presidente dos Estados Unidos, ele teve polio tardia. Mas a raiz é a mesma, né? A raiz é a mesma. A vacina errada lá atrás. Né? Aí no caso dele paralisou as pernas. Até nessa questão de acessibilidade, quando eu vou falar sobre isso, os Estados Unidos tinha uma questão que era assim. Os Estados Unidos sempre assim, foi feito para ser uma potência. Uma potência não vai aceitar que o seu presidente seja uma pessoa com deficiência. Aí o que eles faziam na época? Existia um sósia do Roosevelt que entrava na multidão, saudando todo mundo, e lá na hora tinha aqueles truques que virava, e na hora de fazer o discurso, ele ficava numa posição que parecia que ele estava em pé. Que coisa, hein? Tá em pé, porque... Conhecia essa história, Luana? Nossa, nem pouca gente sabe disso. E poucas fotos é igual ver foto do Roberto Carlos e perna mecânica, né? Você não vê, né? Então, a minha mãe tive a polio, aí foi até aquele luto, né? Que chorava. E nesse momento do luto, ela me leva para centro de Umbanda, igreja evangélica, budista, onde... Deixa eu te cortar um pouco. Você sentiu febre. Sim. Febre. E aí, o que aconteceu depois? Então, essa febre que não passa. Não passa. Ela não passa. E aí a minha mãe conta que ela percebia que ela mexia nas minhas pernas e assim, e soltava. A perna ela soltava, ela não firmava. Não firmava. Mas pra ela é porque eu tava doente. Né? E aí o que teve na época, a minha mãe, ela conta que foi uma junta de médicos e assim, foram os residentes que foram fazer um trabalho lá no hospital. E aí ele, um residente, está estudando, bem naquele auge dele, ele falou, não, isso aí é polio, não é sarampo, não é outra coisa. Aí quando viu que tinha polio, aí tipo assim, no meu caso, ela já estava muito tardia, também para você tentar fazer algum paliativo. Não tinha, aí ela ia pegar e levar para casa e começar o tratamento. Aí o que acontece? Nessa época de começar os tratamentos, a ACD em São Paulo é referência. Né? Certo. E tem também a Casa da Criança Paralítica, tem em Campinas, mas tem em São Paulo também. Foram os locais assim que depois a minha mãe começou a me levar para eu começar a ter um atendimento. Só que eu morava em Mauá e esses lugares eram em São Paulo. Era muito longe. Então, só pra resumir, aí o que aconteceu? Aí a minha mãe, eu tive a polio, minha mãe me levou, eu falo aquele momento da cura, né? Leva num lugar, percebeu que não vai ter cura. Não vai ter cura. Que não vai ter cura, vai ter que... E na casa da criança paralítica, um médico chamou minha mãe e meu pai, e na época ele falou assim, aqui a gente tem uma residência inclusiva, né? Nem era, o nome hoje é residência, mas não falou assim, então assim, aí levou meu pai lá, minha mãe mostrou, falou assim, que são crianças que tiveram a polio e que os pais não querem. Se vocês quiserem, pode deixar ele aqui e vocês vêm final de semana ver ele. Mas tem uns, os pais largam lá, nem vem mais. Mas eu aconselho vocês, assim, se é a ideia de vocês não ver mais ele, já corta agora. Nossa, gente, que triste isso. E meu pai vendo lá as crianças se arrastando aqui, ia lá. Meu pai fala, teve um que puxava na perna do meu pai e queria... meu pai fala que foi aquilo que fez eles, assim, tocou pra ele, né? Porque ele falou, cara, ele olhava e ele me via, né? Mas eu era bebê. Mas ele via aquele menino lá de 7, 8 anos ali, conversando com meu pai, de um lado do outro. Aí meu pai me falou, imagina. Aí o que aconteceu? Minha mãe ficou tão chocada com isso, que ela pegou, me levou para casa e também não me levou mais para fazer esses lugares, para esse tipo de lugar. Eu não fui mais. Aí comecei em ortopedia para colocar um aparelho, a órtese. A diferença de órtese e prótese, a órtese é tipo óculos, o óculos é uma órtese, aquilo que dá sustentação. Certo. Então a órtese ela dá sustentação e a prótese é quem não tem, quem perdeu a perna. No meu caso é órtese. Coloquei, só que eu era tipo criança, molecada brincando. Aí o que eu optei? Na época optei não, né? Minha mãe colocava o aparelho, eu tirava e, me arrastando e ia jogar bola. Eu tirava essa órtese, eu não usava, e eu... É tipo um ferro assim na perna? É aqui, ó. Dá pra você ver daí? Ah, sim, dá. Daqui é aqui. Aí é um órtese que dá a sustentação. Se o ouvinte, o internauta, o telespectador, se você conseguir enxergar, ele tá vendo daí.
Não, depois você coloca a fotinho, entendeu? Pega a fotinho, você para lá. E aí você colocou e falou, agora é vida pra frente. Não, aí eu tirei, na verdade, não coloquei. Tirei e fui viver a vida, cara. Fui arrastando, eu joguei bola, soltei peão. Nossa, porque, cara, eu tive infância. Mas é foda também, te interrompendo já. Não sei, interrompe pra caralho. Ele é hiperativo. Nossa, isso aí. Pra criança não deve ser fácil, né? Então, não é fácil. É difícil pros pais da criança. Uma criança, cara. É verdade, criança. Na verdade, a dificuldade, você vê, é uma coisa intrínseca, né? Você imagina que a criança tem uma dificuldade, não tem. A criança não tem. Ela quer brincar, não tá nem aí como seja, né? Ó, eu caí de laje, de laje, porque eu subia na laje, eu já cheguei, subi, me arrebentei, caí de laje. A molecada a gente ia brincar, aí brincava de. Eu tenho trauma porque eu ia brincar de tipo pega-pega, esconde-esconde, e eu era café com leite. Molecada, eu né, porra, né? Eu se matava, quando era minha vez, alguém olhava, foi o Wagner. Café com leite. Criança, já você, né, pegando gancho, a criança. Não existe preconceito. Linear, né? Não, linear. Todas as crianças são iguais, né? O pai e a mãe, sim. O que acontece? Eu lembro que minha mãe me levava. Aniversário no bairro. Eu morava na periferia. Então, assim, tem muito aniversário, muita festinha. A periferia ela é muito unida. Né? Então, se todo mundo se juntava e ia fazer o aniversário de alguém. E eu me lembro de cenas assim, que a minha mãe me levava. Né, me arrumava, me colocava lá bem bonitinho, me colocava numa cadeira, me levava no colo, a minha mãe, meu irmão, meus irmãos, e me colocava numa cadeira. Ali, claro que eu ia sair dali, a minha casa, eu tenho certeza, isso minha mãe sabia. Óbvio. Mas ela tentava me segurar para eu não me sujar. Pelo menos até cortar o bolo. Até cortar o bolo. Mas eu tenho na memória de algumas crianças que vinham brincar comigo e a mãe vinha e tirava a criança e falava assim, não filho, ele não pode brincar.